Pois é, aqui estamos. As coisas estão longe de estar boas, mas seguimos na escuridão, longe da luz, porque a luz parece inalcançável. Muita coisa aconteceu para estarmos aqui agora. O mundo se cansou de carregar uma praga como seres humanos, que suga tudo o que ele tem e não retribui de forma alguma. Então, a natureza foi lá e fez seu próprio remédio. Merda. E como qualquer ser que se preze, o planeta começou a tomar para si outra vez aquilo que sempre foi dele, a si mesmo, e nós ficamos para trás. Ainda não é impossível sobreviver, mas é difícil seguir, a não ser que esteja disposto a jogar o jogo com as cartas que o planeta lhe dá. Não há vida aqui. Há uma condição que nos obriga a prezar pelo nosso bem, acima de qualquer coisa e qualquer pessoa. Isso se quisermos respirar por mais um dia, que pode acabar sendo o último onde a gente vai fazer isso. As pessoas mudaram. Eu mudei. Quero dizer, foi algo necessário. Precisamos abraçar a mudança se quisermos evoluir, mesmo que isso faça termos vergonha e medo daquele que nos tornamos. Não é mesmo? Não é mesmo? Ai, cara. As pessoas que eu perdi, as coisas que eu vi, as coisas que eu fiz. Não é o tipo de legado que eu imaginei que deixaria para marcar a história da humanidade. Eu não imaginei que teria me afundado na escuridão e me tornado o monstro que eu me tornei. Mas sempre é uma escolha após o erro, não é? Você pode repeti-lo incontáveis vezes e achar que vai encontrar um resultado diferente. Ou você pode se arriscar. Você pode tentar algo novo, sem ter medo ou receio de que está tomando a decisão errada, pois ao menos decidiu algo que te deu um novo rumo. Toda forma de jornada é válida. Toda luta é válida. Você consegue lutar, porque é só lutando que você sai da escuridão e pode encontrar a si mesmo outra vez. Por isso, se estiver perdido na escuridão, procure a luz e ela lhe mostrará o caminho.
Olá pessoal, você está no Universo Nerd, eu sou o João Victor. O vídeo de hoje é sobre The Last of Us e como ele revolucionou a indústria dos games de uma maneira nunca antes vista. A ideia para The Last of Us surgiu muito antes do seu anúncio e do seu lançamento. Lá em 2009, depois do sucesso de Uncharted, a Naughty Dog estava bastante indecisa sobre se eles apostavam numa continuação para a jornada do Nathan Drake ou se eles investiam em uma nova IP. E essa dúvida, essa divisão aí não ficou só nos pensamentos não, eles decidiram dividir duas equipes, uma para desenvolver o Uncharted 3 e uma para trabalhar nessa nova IP. Essa IP ficou responsável pelos desenvolvedores Bruce Straley, que já era um desenvolvedor veterano na área dos games, e pelo Neil Druckmann, que também era um grande desenvolvedor, só que ele era mais, não vou dizer novato, mas ele não era um dos principais assim, mas desde sempre já tinha uma visão cinematográfica das coisas. E foi justamente dele que surgiu a ideia do Last of Us. No período da faculdade, um dos professores dele era amigo do George Romero, uma lenda do cinema zumbi, e um trabalho de faculdade que o Neil Druckmann teria que fazer envolvia trabalhar com o George Romero caso o trabalho dele fosse aprovado. Porém, não foi. Só que a ideia envolvia sim uma trama pós-apocalíptica, que é a trama que a gente vê em The Last of Us. E só de eu ter falado isso, eu acho que vocês já entendem que essa ideia não saiu da cabeça do Neil Druckmann até surgir essa oportunidade da Naughty Dog, ele ganhar destaque e se tornar, junto com o Bruce Straley, um dos desenvolvedores mais importantes nesse projeto. Foi então, em 2011, que foi nos apresentado o primeiro vislumbre do The Last of Us, em um teaser cinematográfico que já introduzia as ameaças, ambientava a gente nesse mundo e também nos mostrava um pouco do que seria a grande jornada de Joel, um homem mais velho, amargurado e com traumas do passado, tendo que levar por aí uma adolescente viva e cheia de esperança, que é a Ellie Williams, e já demonstrando já o maior trunfo de The Last of Us pra mim, que é a relação paternal entre eles. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. O jogo começa no Texas, em 2013. Nós vemos uma garotinha chamada Sarah Miller adormecida no sofá, mas ela acorda logo em seguida quando seu pai, Joel Miller, chega exausto do trabalho falando em voz alta com seu irmão pelo telefone. O nome do irmão é Tommy Miller. O Joel vai até o sofá onde a Sarah estava deitada, ela se levanta, eles conversam, a gente experiencia um pouco da relação de pai e filha entre os dois, que é muito bonitinha, que é muito diferente também. Então, depois que eles conversam e tudo mais, a Sarah dá pro Joel um relógio de pulso, que o Joel pega, fica meio confuso, mas logo ela fala que era o aniversário dele, e o Joel tava tão perdido, tão exausto, assim, que ele nem tinha se tocado que o dia do aniversário dele inteiro rodou e ele não percebeu. E aí eles conversam mais um pouco, mas a Sarah adormece de novo. Que? É legal, mas eu acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. E aí, o Joel pega ela no colo e leva ela pro quarto. Mais tarde, na madrugada, a Sarah é acordada pelo seu tio Tommy ligando pelo telefone, dizendo que tá acontecendo um monte de coisa estranha, que precisa falar com o Joel e tudo mais. Então, a Sarah começa a procurar pelo seu pai dentro de casa. Quando ela vai procurar o Joel, a gente vê coisas estranhíssimas acontecendo, como explosões aleatórias ou o cachorro dos vizinhos parando de latir repentinamente depois de soltar um guinchadinho de dor. Mas então, quando ela desce as escadas, ela finalmente encontra o Joel, que entra completamente eufórico pela porta da cozinha, tentando achar alguma coisa numa gaveta. Então, de repente, plau!
um vizinho entra pela porta e tá totalmente ensandecido. E aí o Joel vai, abre a gaveta e pum! Joel mata esse vizinho com um revólver. E a Sarah fica, o que tá acontecendo? Pai, o que é isso? E sem ela nem entender nada, o Joel simplesmente pega ela e leva ela pra frente da casa, onde o Tommy Miller, o irmão do Joel, já tava esperando por eles com um carro na intenção de fugir da cidade. E eles até tentam ali e tudo mais, mas eles não conseguem, porque eles sofrem um acidente de carro. Então, depois desse ponto, a gente começa a jogar com o Joel, a gente tem o Tommy ao nosso lado e a Sarah tá ferida, e a gente tem que achar um local de fuga. A gente explora vários cantos dos desastres que estão acontecendo na cidade, e a gente até consegue sair lá da cidade para um lugar que talvez fosse seguro e tudo mais, mas nós somos interceptados por um soldado e digamos que as coisas terminam do pior jeito possível. E é assim que The Last of Us começa. Sarah! Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei, querida, eu sei. Sarah, não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não! Bom, a partir disso, depois da morte da Sarah, a vida de todo mundo virou de cabeça pra baixo. Tudo foi de mal a pior. Quem estava por trás de todo esse negócio, todo esse caos, as pessoas ficando ensandecidas, era uma variante do fungo Cordyceps, um fungo que existe na vida real e que é conhecido por infectar e se hospedar no cérebro de pequenos insetos e transformar eles basicamente em zumbis. No game, a gente explora esse fungo se ele fosse capaz de infectar pessoas e como isso se desenrolaria na sociedade, uma forma de epidemia zumbi, digamos assim. Isso não é possível no mundo real até então, porém, a gente também tem arquivos que dizem que no jogo, o lugar onde essa variante surgiu foi na América do Sul e ela se espalhou através de comércio entre países de alimentos. Mas então, o que aconteceu? A gente tem a forma como tudo isso começou, mas o que aconteceu após a morte da Sarah? Bom, os números de mortos e infectados não paravam de subir e os governos foram obrigados a impor restrições em seus cidadãos, restringindo onde eles poderiam ir, o que eles poderiam fazer e tudo mais. Alguns acataram essas restrições, outros não. E eles resolveram responder a isso da pior maneira possível, que foi se aglomerando e fazendo manifestações para criticar o governo que estava só tentando ajudar eles. Como os cidadãos estavam cooperando e o fungo continuou se espalhando, os governos, principalmente o estadunidense, foi obrigado a entregar o controle da sociedade para os militares, que começaram a instituir lei marcial nos estados e nas cidades e começaram a construir zonas de quarentena, onde eles abrigavam a população e regiam aquele lugar com uma certa mão de ferro. E toda a opressão leva à revolução. E foi assim que surgiram os rebeldes, os vagalumes, um grupo que tem como dois principais objetivos restabelecer um governo democrático e também tentar encontrar a cura para o Cordyceps. E já que eu citei ele de novo, vamos falar aqui então sobre como o Cordyceps é mais complexo do que parece, já que ele não simplesmente infecta as vítimas. Você pode ser infectado a partir de ser mordido por alguém que já está infectado, respirar esporos do fungo ou consumir alimentos infectados. Assim você pode acabar se tornando um corredor, que é a primeira variação de um ser humano infectado pelo fungo. Depois de alguns dias infectado, você se transforma num corredor, que é o zumbi padrão assim que a gente conhece, que corre, que ataca. E uma coisa que a gente pode perceber nele que é diferente dos outros é que aparentemente ele ainda tem um traço de humanidade, porque ele grita, ele chora, ele resmunga, parece que tem uma pessoa humana lá dentro ainda. Depois de algumas semanas, um corredor se transforma num espreitador, que é um infectado já mais evoluído, onde o fungo já começou a suprimir quase que por completo aquela parte humana, e a gente vê aí uma criatura com uma certa inteligência bestial, já que ele pode desviar de ataques, ele pode defender de ataques, ele pode se esconder, ele pode atacar silenciosamente. Mano, esse bicho aí dá um medo, você tranca. Depois de alguns meses, o espreitador se transforma num instalador, talvez o inimigo mais conhecido desse jogo, que basicamente o fungo consumiu toda a cara, desfigurou a cara da pessoa, e por causa dessas placas fúngicas que também estão se espalhando pelo corpo, ele é mais forte, mais resistente, porém, como as placas se espalharam pela cara, bugou totalmente a visão, e esses instaladores só se coordenam pelo som. E eles fazem um barulho muito, mas nossa, esse barulho, você tranca também, ó, escuta o barulho aí. Após anos infectados, eles se tornam baiacus
ou vermes. Esse infectado tem placas fúngicas por todo o corpo, ele é inchado, ele é grande, ele é forte, ele é rápido, ele é gordo e ele é hit kill, cara. E se não fosse o bastante, ele ainda arranca bombas de esporos do próprio corpo e atira em você. Não brinquem com baiacus, crianças, eles são perigosos demais. Bem, passada essa contextualização, nós temos um salto temporal de 20 anos no futuro. O Joel agora é um coroa amargurado que vive em Boston e trabalha como contrabandista de armas junto com sua parceira Tess. Por falar na Tess, ela é praticamente a peça que move o roteiro até a gente começar o jogo de verdade. O Joel tá lá dormindo na casa dele, ele acorda com batidas da Tess na porta, ele abre, a gente vê que ela foi fazer uma entrega, que não deu muito certo, que ela foi atacada por pessoas e tudo mais, e ela foi roubada, o carregamento que eles estavam contrabandeando foi roubado para essas duas pessoas, e a gente descobre também quem viu aquelas duas pessoas foi o Robert, que é um comprador corriqueiro ali da Tess do Joel, e que eles vão até ele para cobrar. Como que eles fazem isso? Eles saem da zona de quarentena ali do meio clandestino e tudo mais, chegam ali no cais de Boston, e aí eles enfrentam alguns soldados, aquela velha matança de todos os jogos assim, e eles chegam até o Robert, o cara que comprava as coisas com eles e roubou o carregamento de armas da Tess. Eles interrogam o Robert de uma maneira super amigável, ó, amizade daquele jeito. E aí eles descobrem que o Robert vendeu as armas para os vagalumes para ele poder quitar uma dívida. Porém, então, depois dessa atitude aí super sincera aí do Robert, a Tess mata ele. Eles acabam encontrando a Marlene, a rainha vagalume, a líder dos vagalumes que está ferida e precisava conversar com o Robert para fazer um acordo. Mas ela encontra o Robert morto, a Tess e o Joel falam que eles mataram ele e tudo mais. E aí ela resolve fazer um acordo com eles. Ela vai devolver as armas para eles se eles tirarem algo para ela da cidade e levarem até o prédio do Congresso. E eles, logicamente, eles aceitam. Eles fazem uma grande jornada até o esconderijo da Marlene e lá eles conhecem a Ellie Williams. Eles aceitam levar a Ellie para fora da zona de quarentena e no começo é até bem fácil, eles conseguem tirar ela de lá, só que durante uma desavença ali com os soldados que estavam de patrulha, eles descobrem que a Ellie estava infectada. E a garota, lógico, fica desesperada, eles começam a interrogar, fazer várias perguntas e ela explica para eles que ela está infectada há 3 semanas. O que seria impossível, mas aquilo estava acontecendo, aquilo era verdade. Ou seja, qual que era o plano da Marlene? Ela queria levar a Ellie para algum lugar dos vagalumes, onde ela pudesse estudar o fungo Cordyceps que cresceu nela e ela pudesse ser usada para produzir uma cura para esse fungo. E é isso que eles determinam que vão fazer no caso. Eles vão levar ele até o prédio do Congresso, só que eles chegam lá e todos os vagalumes que estavam esperando foram massacrados. A Tess, durante esse meio tempo, ela foi infectada e aí ela morre, mas não sem antes ela confiar ao Joel a missão de levar a Ellie até algum lugar onde os vagalumes estejam. Então, a Tess morre, os dois escapam do prédio do Congresso, então começa a jornada de Ellie e Joel. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vamos subir. Acho que podemos sair por lá. Alvo neutralizado. Ela matou 2 dos meus homens. Entendido. Tess. Você derrube a porta. Você, venha comigo. Sim, senhor. E bom, como eu já disse, o maior trunfo atemporal de The Last of Us é a relação que é construída entre o Joel e a Ellie. E que se estabelece basicamente na psicologia dos personagens e nos eventos que eles passam juntos, o que desenvolve ali o vínculo deles. Bom, vamos falar deles individualmente, depois eu falo sobre a relação deles. O que a gente sabe do Joel no pré-apocalipse é que ele sempre teve que ter muita maturidade e responsabilidade, porque a partir de certo ponto da vida ele teve que começar a cuidar dele mesmo e do Tommy sem apoio nenhum dos pais. No jogo também a gente vê que a Sarah e o Joel moram sozinhos. O Joel é pai solteiro da Sarah. E isso fica no ar aí se a mulher do Joel morreu ou se ela simplesmente o abandonou. Só que em determinado ponto do jogo a gente vê que a Ellie tenta conversar com ele sobre possíveis relacionamentos que ele já teve. E ele é bem ríspido com ela, ele prefere não falar sobre isso. Essa foi a primeira grande perda do Joel, mas a gente sabe que não foi a única. Após a mãe da Sarah sair da vida do Joel, ele transformou a própria filha no seu propósito, na sua motivação, no que fazia ele levantar da cama e continuar a seguir em frente sempre, e também mantinha a humanidade dele. Quando ele perde a Sarah, ele perde um pouco de si próprio também, se afundando numa amargura, numa tristeza, numa raiva, que acaba fazendo com que ele pratique atrocidades, crueldade, se acostume com a violência, com a carnificina, tudo isso com uma certa
uma certa forma assim que ele diz de poder sobreviver. E também o Joel acabou se fechando para vínculos novos e acabou afastando também vínculos antigos, já que de alguma maneira durante esses 20 anos que se passaram, ele e o Tommy se afastaram. Porém, veio adiante a Tess, com quem o Joel acabou firmando um vínculo depois de muito tempo se fechando para outras pessoas e de quem ele passou a tomar conta, mesmo até se mostrando independente, que sabia cuidar de si mesma. O Joel sempre tentava cuidar dela e até quebrava vários dos seus princípios para tentar manter a Tess segura, tentando levar as coisas mais pro jeito que ela quisesse para não botar ele em risco. A Tess, ela tinha consciência disso e quando ela é infectada, ela sabe do peso que a morte dela vai colocar sobre os ombros do Joel, já que ele tem uma coisa que dentro dele faz com que ele pense que ele possa ser a única pessoa capaz de manter as pessoas que ele gosta seguro. Então, para tentar curar essa ferida, vai abrir, vai passar o band-aid na hora, ela passa para ele a missão de levar a Ellie até os vagalumes para que ele possa cuidar da Ellie, criar um vínculo com a Ellie, pro Joel não perder a cabeça, tá ligado? De certa forma, ele aceita isso que a Tess pede que ele faça, porém, ele é bastante ríspido, ele tenta lidar com a Ellie da forma mais curta e grossa possível, levando em questão realmente que é realmente um trabalho, não é um vínculo que tá nascendo ali, mas a Ellie é a Ellie, né? Ela vai quebrar essas barreiras do Joel. Já a Ellie, diferente do Joel, ela não teve uma vivência pré-apocalíptica, ela nasceu 5 anos após o fungo Cordyceps começar a se espalhar de forma ininterrupta e causar o fim da sociedade moderna como a gente conhece. E isso faz uma certa falta pra ela, e assim como o Joel, ela sempre foi acostumada com a perda, mas ela absorve de uma maneira mais voltada pro abandono. A Ellie não conheceu seus pais, ela sempre foi criada numa zona de quarentena por militares, e ela nunca teve um vínculo muito forte com ninguém até a chegada da Riley. A Riley era a melhor amiga da Ellie, se tornou o primeiro amor da vida da Ellie. Ela simplesmente um dia foi embora para se alistar com os vagalumes e abandonou a Ellie. Ela volta um tempo depois, as duas se reconciliam, elas passam um tempo juntas e logo depois da Ellie pedir pra Riley ficar com ela, elas se beijam, mas elas são atacadas por infectados no shopping. Ambas são infectadas. Bom, a gente sabe o que acontece, né? A Ellie era imune, mas a Riley não. E fica subentendido que a Ellie teve que executar a Riley. Desolada após ter que matar a sua única e melhor amiga, a Ellie vai até a Marlene para pedir ajuda e ela cria um vínculo com a Marlene a partir do ponto que a Marlene conhecia a Riley e a Marlene também conheceu a mãe da Ellie. Então ela cria meio que esse vínculo que ela não tinha com uma e nunca chegou a ter com a outra para criar um certo apreço ali pela Marlene que ela logo tem que quebrar quando a Marlene confia a 2 estranhos a Ellie para ser escoltada. Porque até aquele ponto o Joel e a Tess ainda eram estranhos para Ellie. A relação dos dois ela tem um começo bem tortuoso. O Joel lida com a Ellie de maneira ríspida, curta e grossa. A Ellie vai quebrando essas barreiras do Joel de pouco em pouco, conforme eles vão lutando juntos ou conforme eles vão interagindo e tudo mais. E existem vários momentos durante o jogo que mostram como a relação dos dois começa a crescer e o vínculo começa a ser estabelecido de uma maneira quase que, mano, não dá pra separar esses dois, tá ligado? É praticamente pai e filha mesmo. O Joel se assusta com a maneira com que ele se importa com a Ellie e a maneira como o vínculo dos dois é forte. Então, na primeira oportunidade, quando eles chegam até o Tommy, o Joel tenta de todas as maneiras fazer o Tommy ele continuar essa jornada por ele e levar a Ellie. Porque ele não quer continuar, ele não quer dar prosseguimento nesse vínculo, sabendo que um dia ele pode perder a Ellie e sentir a dor da perda de novo. Em contrapartida, a Ellie ela descobre isso e assim como o Joel, ela também fica assustada. Só que como a Ellie tem o sentimento do abandono muito presente, ela escolhe não lidar com isso, fugindo da base a cavalo e indo parar numa casa afastada, rendendo um dos diálogos mais incríveis que eu já vi na história dos videogames. Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia.
Depois dessa conversa, depois de uma luta com inimigos e tudo mais, o Joel repensa e ele mentaliza pra ele mesmo que abandonar a Ellie agora, deixar essa garota, seria a mesma coisa de que se ela morresse, ele ia sentir o mesmo peso, a mesma agonia de que se ela tivesse morrido, porque ele não estava lá pra proteger ela. Então, ele volta atrás e ele decide que vai levar a Ellie adiante pra cumprir o propósito dela. E, querendo ou não, ele começa a aceitar que ele vê na Ellie uma memória viva da sua falecida filha, Sarah Miller. Na reta final do jogo, o Joel e a Ellie estão diferentíssimos. Enquanto o Joel recuperou a vontade de viver, a esperança e o amor com a Ellie, recuperou sua humanidade, a Ellie perdeu sua humanidade. Tudo que ela viu, todas as crueldades que ela foi obrigada a fazer, se traumatizou, deixou ela mais fria, tirou parte da humanidade dela e ela praticamente perdeu a vontade de viver, sendo guiada apenas com a ideia de que seu propósito vai fazer tudo isso não ser em vão. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Tudo bem, sou eu. Olha. Sou eu. E os dois, eles seguem viagem, eles seguem sua jornada, eles passam por alguns túneis onde eles têm os problemas, mas são resgatados pelos vagalumes desacordados. O Joel desperta num hospital, a Marlene tá na frente dele, diz que ele conseguiu, mas tudo que o Joel quer é ver a Ellie, saber como que ela tá, mas a Marlene não permite o Joel ver a Ellie, e ela diz que a Ellie foi levada pra cirurgia, porque para eles poderem produzir uma vacina contra o Cordyceps, eles têm que pegar no cérebro da Ellie o Cordyceps que cresceu porque ele sofreu uma mutação que pode reverter toda essa situação do Cordyceps. E com isso, consequentemente, a Ellie vai acabar morrendo. Eles falam, mano, você tem que ir embora, vaza daqui, você não vai poder fazer nada. Mas o Joel, ele não pode perder de novo. E ele não ia deixar a Ellie pra trás. Pra isso, ele massacra todo o hospital, incluindo o médico que ia fazer a operação da Ellie. Ele pega a Ellie do sala de cirurgia, vai até o estacionamento, mata a Marlene no estacionamento. Por favor. Você iria atrás dela. Roubam um carro e os dois vão embora de lá, rumando para a comunidade que o Tommy residia, que o Tommy comandava ali junto com a esposa dele, que na verdade a esposa dele comandava no caso. Durante o caminho, o Joel diz pra Ellie que eles faziam testes com outros imunes e que não estava resultando em nada. Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. A Ellie acaba se frustrando com tudo aquilo e os dois seguem viagem até chegar na comunidade que o Tommy vive. Eles descem do carro, eles seguem jornada e às portas da comunidade o jogo se encerra com essa conversa espetacular do Joel e da Ellie. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha. Minha melhor amiga tava lá e foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse, vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito pra sobreviver. E você... Haja o que houver, você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. A grande inovação de The Last of Us no meio dos games foi na forma de conduzir uma narrativa. A maneira como eles contaram toda a história é basicamente você jogar um filme no melhor sentido de todos, porque a real experiência é você saber toda aquela história com o adicional de que você vive aquela história na pele daqueles personagens, o que torna tudo mais rico, tudo mais complexo, e de colocar na pele deles faz você sentir o que eles estão sentindo. Lógico, num grau muito menor, sim, mas é o pequeno passo para o grande passo que torna essa história tão magnífica. A ambientação é magnífica, a sonoplastia é magnífica, os diálogos, todas as mecânicas, tudo funciona justamente para essa grande inovação que é a forma de conduzir uma narrativa. O fator que levou The Last of Us a ser o jogo mais elogiado, mais memorável do PlayStation 3. Esse jogo é maravilhoso, cara. Ele marcou a minha vida antes mesmo de eu jogar, porque vocês terem uma ideia, eu conheci o jogo em 2013, eu fui poder jogar ele em 2018, e o jogo, mano, impecável. Talking away
Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo.